Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebo todos vocês aqui para ensinar um pouco de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, nós vamos aprender gramática e no setor de análise sintática. Vou ensinar para você o que são verbos transitivos, intransitivos e vou falar um pouquinho sobre os complementos verbais. É uma aula teórica para você se estruturar. Espero que você goste e participe conosco aqui no canal. Venha fazer parte do nosso grupo de estudos. Faça a sua inscrição. Deixe sempre para nós o like no vídeo. Agradecemos muito a sua colaboração. E também ative aquele sininho, ative o sininho para você receber as notificações quando nós lançarmos as nossas aulas. Espero que você aproveite bem e vamos estudar um pouquinho sobre análise sintática dos termos ligados ao verbo e aprender língua portuguesa de uma maneira gostosa e clara. Até mais e eu te vejo ali na aula. Um grande abraço. Vamos dar início aos nossos estudos de hoje falando sobre análise sintática. Nossa aula de hoje nós vamos ver os termos integrantes, os objetos, os termos que se ligam ao verbo. Para começarmos, vamos dar uma lembrada na estrutura da nossa língua, digamos, como nós nos comunicamos em língua portuguesa, que nós chamamos de estrutura mínima. Se você se lembra, nós já havíamos estudado o sujeito e o predicado na aula anterior. Agora, hoje, para continuarmos com o nosso bate-papo, o que você precisa prestar atenção? O sujeito seria aquele termo chamado termo nominal, não preposicionado, que entra em contato com o predicado que contém o verbo. Ele se afina com o predicado. O sujeito conjuga aquele verbo lá do predicado e também passa uma informação para esse predicado. Por isso é que aqui nós temos acidentes, que seria o sintagma nominal plural. Como nós sabemos que o sujeito possui o substantivo, que é a base nuclear, ele entra em afinamento com o predicado, que está no plural, e aqui nós temos a oração completa. Mas podemos ampliar esse nosso estudo vendo o seguinte. Dentro do próprio sujeito, nós poderemos ter mais palavras. Por exemplo, graves acidentes de trânsito. E lá no predicado também podemos ter. Raramente acontecem em estradas bem conservadas. Se olharmos agora a oração toda, nós sabemos que há palavras que se conectam entre si. O que nós precisamos separar? Primeiro, o sujeito do predicado. Nós sabemos que o sujeito é o sintagma nominal. E aqui dentro desse termo sujeito, dentro do sintagma nominal, nós temos o núcleo substantivo acidentes e duas palavras que o acompanham, os termos graves e de trânsito, que estão conectadas na palavra acidentes. Nós chamamos de adjuntos adnominais do termo acidente, para completar a informação. Mas a mesma situação pode acontecer no predicado. Veja o que aconteceu aqui. A palavra raramente, em estradas, elas vêm aqui conectadas no verbo acontecer. Por quê? Acontece raramente. É uma circunstância. Nós temos um adjunto adverbial, um advérbio que se conectou aqui ao verbo. E em estradas também. Mas se você for olhar, em estradas é o local e raramente seria a frequência. São dois advérbios que se conectam ao verbo. E também podemos passar até mais informações para vocês. O bem conservadas, que também vem associado aqui à palavra em estradas. Estradas bem conservadas. Você viu que legal? Nós podemos pensar o seguinte, é uma estrutura linguística em que nós vamos hoje perceber tudo isso de uma maneira bem simples, porque agora nós vamos completar esses verbos com os substantivos. Mas para falar um pouquinho sobre verbo, verbo é uma classe de palavras que ela possui a sua terminação própria para marcar o seu tempo, o modo e a pessoa. Nós já tínhamos estudado isso.
Nós sabemos que os nossos verbos possuem as desinências para fazerem esse trabalho. Por exemplo, eu corro. Esse o indica a primeira pessoa. Eu corri indica o passado em primeira pessoa. Eu correrei, o futuro em primeira pessoa. Nós olhamos o final do verbo, nós dizemos as desinências para poder entender com quem nós estamos conversando, no caso, o sujeito em si. Um verbo, ele nunca faz plural adicionando a desinênciazinha, ou melhor, S. A palavra não é substantivo, não é? O verbo nós não podemos fazer isso. E também o verbo pode sofrer um acréscimo até da terminação de gerúndio, correndo, havendo e também de particípio. Mas para você só ter uma noção, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses verbos hoje porque nós vamos completá-los. E os nomes, ao contrário dos verbos, eles não possuem essas terminações que falam do tempo, da pessoa. Não. Ali nós não temos, porque quando eles também têm o plural, aí sim nós vamos ter aquela marca da desinência do número, a desinência S, para acrescentarmos a ideia de plural. Isso nós já tínhamos comentado em aulas anteriores, mas hoje o que eu preciso te passar é o seguinte, para você perceber o que nós vamos estudar, é o seguinte, os termos agora que vão se associar a esse verbo. Porque na análise sintática, quem vai se associar a ele? Nós vamos ver hoje os objetos, que seriam os substantivos complementares dos verbos. Nós temos o objeto direto e o objeto indireto. Vamos falar sobre esses dois na aula de hoje. Em aulas futuras, vamos estudar o adjunto adverbial e o agente da voz passiva, que também se conectam no verbo. É muito simples. Por enquanto, vamos dar foco na aula de hoje. Depois falaremos um pouco mais sobre os outros dois termos, o que seriam esses objetos. E, para você começar a perceber e entender como funciona o mecanismo, você entende o que é o tipo de verbo que você tem lá no predicado, porque nós podemos ter o verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele mostra uma descrição, uma definição, ele não é uma ação em si. Nós podemos pensar que esse verbo pode ser uma proposta de estado permanente, aquele estado transitório também, ou até mudança de estado. Porque ele não apresenta uma ação em si, nós não podemos dizer isso. Por exemplo, quando você lê na tela comigo, os teus olhos eram pedras vivas, você está me passando uma informação de ser, não de ação em si. Porque pedras vivas é a característica dos seus olhos, por isso é que ele liga essas duas características que nós chamamos de predicativo ao núcleo do sujeito olhos. Nós não vamos trabalhar com esse verbo hoje, nós vamos deixá-lo para uma próxima oportunidade, mas você precisa entender por que é chamado ligação, porque ele liga características que estão no predicado lá no sujeito. Mas vamos falar de uma outra passagem, que seria o seguinte, os verbos que nos interessam para a aula de hoje são chamados verbos significativos. O que são esses verbos significativos? Nós podemos subdividi-los. Eles podem ser intransitivos e também transitivos. Isso é muitíssimo importante para você entender o procedimento de como nós nos comunicamos na nossa língua. Porque um verbo pode ser intransitivo quando ele não pede um complemento, um substantivo para passar uma informação adicional a ele. Por exemplo, minha alma congelou. A nossa informação está completa quando ela termina no verbo e o verbo por si só passa toda a informação necessária para o seu ouvinte ou seu leitor, nós dizemos que esse verbo não foi completado com um substantivo. Nós não temos trânsito, o verbo está intransitivo. Tanto que aqui o autor disse, minha alma congelou. Emudeceu. Você não precisa de mais nenhum complemento, você não coloca objetos. Quando nós não temos a casinha do objeto, nós não precisamos, porque você deve se lembrar, sujeito, verbo. Quando só nós temos o sujeito e o verbo fica intransitivo. Agora, quando nós usamos os trânsitos, o que são verbos transitivos?
Você deve perceber que agora você colocou um complemento para o que foi devorado. Você disse: as pedras devoravam minha garganta. O que é que você entende agora? Sujeito, as pedras. Verbo, devoravam. Já entramos no predicado e completamos o verbo com um substantivo, que é aquilo que foi devorado. Então, as pedras devoravam minha garganta. Olha que interessante quando você vê aqui comigo na tela, sujeito, verbo, complemento, que seria o S, o V e o C. A casinha número 3, vamos dizer assim, é o objeto. Quando isso acontecer, você vai ter um verbo significativo, transitivo, no caso, direto, porque não está preposicionado. Vamos falar mais sobre isso nos próximos exemplos. Mas agora preste bastante atenção. O que pode acontecer? Se o verbo não transita, você tem que se lembrar. Qualquer verbo pode ser transitivo, mas também pode ser intransitivo. Você precisa entender. Por exemplo, quando você diz para mim, choveu, a informação está completa. Neste caso, o sujeito não existe e muito menos o complemento verbal. Nós só temos o predicado verbal em si, informando um fenômeno natural, no caso, um fenômeno da natureza, que nos informa que choveu. Nós não precisamos falar choveu, uma chuvinha. Não há necessidade. Por quê? Aqui a mensagem está completa. Mas e se você disser, a luz apagou, a lua brilhava? Também não temos problema. Por quê? Porque sabemos muito bem que a luz e a lua são sujeitos dos verbos apagou e brilhava, mas nós não temos complemento, nós não colocamos nenhum substantivo complementar para passar mais informações. Por isso é que nós dizemos que os verbos aqui deste modelo estão todos intransitivos. Você deve ter entendido, e se você já quer deixar o like para mim, eu vou te agradecer para poder divulgarmos o nosso trabalho. O seu comentário é muitíssimo importante para que esse vídeo também possa engajar. Faça isso, deixe aí nos comentários para nós. Vamos olhar agora mais um pouquinho? Vamos ver comigo? Cuidado agora. Nós sabemos que em língua portuguesa também podemos inverter a ordem das palavras. E quando isso acontece, nós temos que tomar muito cuidado para podermos entender qual função sintática esse grupo de palavras exerce dentro da oração. Por exemplo, quando você lê, acabaram as festas, muitas pessoas acham que festas é o complemento do verbo acabar, e não é. Por que que não é? Porque elas acabaram. Quando nós temos um substantivo que entra em sintonia com o predicado, mas para conjugá-lo, nós sabemos que aí é o sujeito que faz esse papel, porque o complemento, ele não conjuga ninguém. O complemento, ele simplesmente adiciona informação e não faz nenhuma tarefa de entrar em concordância ou conjugar verbo nenhum, ok? Tome bastante cuidado. Por exemplo, faltam R$20 e muita gente erra quando diz assim, falta 20. Acabou as festas. Isso é um erro gravíssimo, porque nós estamos errando a concordância das orações. É muito importante entendermos quando nós usamos as palavras fora da ordem, nós estamos usando a ordem indireta. Há uma figura de linguagem que você também, meu querido aluno, minha querida aluna, deve conhecer, chamada hipérbato. O hipérbato faz isso, tira as palavras da ordem, mas não modifica a sua função sintática dentro do contexto. Tome bastante cuidado. Por exemplo, mais um aqui para nós olharmos. Restaram poucos alunos. Poucos alunos, eles restaram. Aprendeu? Ficou claro para você? Espero que agora você não se confunda com as próximas informações que nós vamos te passar. Ficou claro, então, que o sujeito é responsável por entrar em sintonia com o verbo do predicado, conjugá-lo e também, obviamente, bater com um número. Nós precisamos fazer essa relação. Só que quando entramos com o problema de verbo transitivo direto, nós vamos ter que te informar o seguinte: esses tipos de verbo, eles vão exigir um substantivo complementar não preposicionado. Veja comigo na tela. O raio partiu.
Se você agora prestar atenção, nós vamos colocar o que foi partido, aquilo que foi rachado. No caso, o raio é que fez isso com a árvore. Veja o que nós temos e escute com bastante atenção para não cometer nenhum equívoco. O raio é o autor da ação de partir. Neste caso, nós sabemos que o sujeito é um sujeito agente. O que é um sujeito agente? Quem é o responsável por fazer a ação de partir? Quando entramos no predicado, nós colocamos um verbo, que é um verbo de ação. Aí nós já estamos agora te passando a informação que a coisa partida, a coisa quebrada, no caso foi a árvore. E não se esqueça nunca, todas as vezes que você for usar um complemento direto ligado ao verbo, não use preposição e ele sempre vai ser o alvo afetado, ele nunca vai fazer ação nenhuma, ele nunca vai agir, ele sempre vai receber a ação que vem do verbo. Não se esqueça dessa informação. Outro modelo para você. A árvore produziu o que? Frutos. Veja que interessante. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito à árvore. A árvore é a autora da produção. A coisa produzida são os frutos. Eu creio que agora você entendeu muito bem como funciona o mecanismo complementar. O substantivo que complementa um verbo é o famoso objeto, ele é chamado objeto. E aqui o que você está aprendendo? Nós estamos falando sobre o verbo. Por que o verbo é transitivo direto? Porque você completou sem nenhuma preposição obrigatória. E o substantivo complementar é um efeito resultante da ação do verbo que você anunciou. Você sabe que agora todo objeto é o alvo afetado. Não erre mais. Creio eu que você entendeu, não foi? E também mais uma informação para você aprender. Existe, obviamente, o verbo transitivo indireto. É muito simples. Se o verbo era direto, é porque não havia nenhuma preposição. Agora, como você escutou, se houver um trânsito, você precisar completar um verbo e o verbo for preposicionado, você já sabe o que você vai fazer. Simplesmente coloque a preposição para completar o verbo. Por exemplo, as andorinhas gostam. Como nós precisamos passar mais informação porque nós não sabemos do que as andorinhas gostam, quando eu completo, eu coloco do verão. Perceba comigo, o eixo A foi completado juntamente com o eixo B. Mas o eixo B, por ter uma preposição, e nós sabemos que preposição é palavra que se subordina a uma outra, nós nunca vamos desvincular o eixo B do eixo A, de maneira nenhuma. Mesmo se você quisesse inverter a ordem, você dissesse do verão, as andorinhas gostam, não haveria problema algum. Por quê? Porque realmente existe um vínculo entre o eixo A e o eixo B, justamente porque aqui a preposição, por ser um termo subordinado ao verbo gostar, fica ligada a ele. E nós chamamos o termo B de objeto indireto. É muito simples, basta somente prestarmos atenção e vermos que a nossa língua ela é montada dessa forma, de sujeito, de verbo e de complemento. Às vezes o complemento pode ser preposicionado ou não. É muito simples, é um mecanismo de extrema importância para podermos saber quais palavras exercem quais funções. Não se esqueça nunca de que o eixo B, por ser o objeto, vai ser sempre o alvo que vem de uma ação verbal. Não se esqueça disso. Tudo bem? Você entendeu? E também podemos pensar o seguinte: nós sabemos que podemos completar um verbo com dois eixos. Isso mesmo, nós podemos ter os verbos que são transitivos diretos e indiretos. Isso não há problema algum. Basta você simplesmente prestar atenção como você vai fazer esse complemento. Por exemplo, se você vai enviar, aqui no caso o sujeito não apareceu, ele está elíptico, oculto. Aqui você disse, eu enviei. O que você enviou? Você enviou um recado. A coisa enviada.
Quando nós fazemos isso, não colocamos preposição. Nesse caso, a coisa enviada, que é o substantivo recado, que está ligado ao verbo de ação enviar, é chamado objeto. De que tipo? Direto. Mas nós também podemos enviar para uma pessoa. A coisa foi enviada para alguém. Aqui no caso, quem recebeu? O proprietário. Mas é necessário colocarmos uma preposição obrigatória, porque a preposição a, ela é o destino final ou quem recebe algo. No caso, enviei ao proprietário. Quando isso acontece, você se lembra? Proprietário é um substantivo complementar do verbo enviar, é o receptor, o destinatário daquilo que foi enviado. E a preposição está aqui. Nós dizemos objeto indireto. É um elemento para o qual se destina a ação, o destinatário, o receptor da coisa. Não se esqueça, o objeto indireto precisa ser preposicionado e o objeto direto são as coisas receptoras. Mas o verbo agora, você vai dizer que é um verbo bivalente ou bitransitivo, porque transitou uma vez, transitou duas vezes. Isso pode acontecer, mas se você não precisar, você simplesmente informa um tipo de complemento, porque muitas pessoas pensam que eu preciso colocar os dois. Não necessariamente. Eu poderia ter dito enviei o recado e terminar a minha oração, ou simplesmente enviei ao proprietário, porque talvez já possa ter até mencionado a coisa enviada anteriormente. Creio eu que ficou claro para você nessa aula de hoje o quão importante é entendermos os trânsitos verbais. Porque esse vídeo vai ficando por aqui. Nós nos veremos em nossa próxima aula para podermos aprofundar ainda mais no estudo dos objetos e fazermos bastante exercício. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo em nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.